Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu vou compartilhar uma técnica que eu utilizei esses dias atrás num projeto que eu trabalho no exterior e eu precisei tratar um pouquinho diferente um componente e eu vou mostrar para vocês um pouco dessa técnica e da onde está documentada essa técnica, que é bastante interessante também, tá? Então, só para vocês verem como que é possível resolver alguns problemas utilizando essa situação. Bom, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever, tá? Então, você sempre vai receber nossas últimas novidades aí no YouTube, então lembra também de clicar no sininho, que já fica mais fácil. E além disso, depois deixe de comentar aqui o que você achou desse vídeo. E também, aqui embaixo tem o link para o nosso site com os nossos treinamentos, tá bom? Bom, trazendo um pouquinho mais aqui da situação, tá? Do problema que eu tive que resolver e como que ele foi resolvido, eu criei aqui esse Code Sandbox, só para mostrar um pouquinho o que a gente pode fazer. Eu vou inclusive ocultar aqui a parte do navegador de arquivos, eu não preciso criar um arquivo separado. A gente vai criar os componentes em React aqui diretamente. E uma situação que eu tive que construir lá no exterior, eu precisava construir um wrapper, né? Então, eu não vou entrar em detalhes da regra de negócio, mas eu precisava criar um componente que a gente chama de wrapper. Então, o que esse wrapper fazia? Ele tinha algumas regras de negócio e a intenção era que ele poderia ou não adicionar um elemento na tela, na hierarquia da tela. Então, qual que era a ideia aqui? A ideia era a gente poder, em alguma situação, a gente tem um fragment aqui. Então, deixa eu só fazer um fragment. Então, às vezes, é que eu vou mudar isso aqui já já. Então, a ideia era a gente ter a possibilidade ou de colocar um div e um /div, ou colocar um fragment. Às vezes eu não quero colocar um elemento a mais naquela estrutura. Então o que a gente poderia fazer? Obviamente esse wrapper, na situação que eu criei, ele tinha mais regras de negócio, tá? Então ele tinha algumas situações que ele precisava resolver naqueles elementos em específico. Mas o que era interessante? Vamos imaginar aqui, né? Então vou colocar um wrapper aqui, que é esse componente que eu acabei de criar. E olha que legal, então ele colocou um Hello Code Sandbox, que era o que estava aqui antes, porém agora ele saiu de um div e virou um H1. Então qual que era a ideia lá desse componente? A gente poderia deixar uma tag padrão, né? Então um div, por exemplo, ou deixar fragments como padrão, ou ainda a gente poderia criar dinamicamente qual o tipo de elemento que a gente quer aqui. E é esse ponto interessante, né? Da onde eu tirei a ideia para resolver isso. Bom, se a gente entender um pouco mais a fundo o React, a gente vai entender que o que a gente tem aqui é JSX, então JSX. Então, a gente tem um JSX aqui. Nessa situação, a gente sabe que esse código ele vai ser convertido depois para JavaScript. Então, se a gente olhar na seção React sem JSX, a gente consegue perceber como que o código é convertido. Aqui eles mantiveram um componente como classe, mas isso não é relevante para a situação aqui. Mas reparem que a gente tem o react.createElement e o div que eu tenho aqui é o div que eu passo aqui. Então é muito semelhante ao problema que eu quero resolver. E depois ele tem esse cara aqui, suas propriedades. E esse cara aqui é o meu children. Então, se a gente fosse pensar um pouquinho mais aqui, o que a gente poderia fazer naquela situação ali? Ao invés de criar esse div, eu poderia tentar usar essa mesma abordagem aqui, ó. Então, vou retornar react.createElement div. Vamos ver como é que vai ficar. Então, vou criar o meu elements aqui, div, vírgula, children. Eu escrevi errado, não escrevi errado. Espera aí, vamos ver o que a gente fez errado. React is not defined. Preciso importar o React. Import React from React. Então, olha só, que interessante. Agora sem JSX. E olha que bacana. Agora o código continua a mesma coisa que estava antes. Porém, a gente tem um outro detalhe aqui. Agora eu consigo manipular esse valor. Então, o que a gente poderia fazer?
poderia criar um as com valor padrão div e colocar aqui esse as. E olha só que interessante, continua funcionando como div. Porém, eu posso fazer uma outra coisa aqui agora. Eu posso falar que eu quero renderizar ele como H1. E olha que bacana. Agora eu consigo renderizar ele como H1. Então é muito legal quando a gente começa a entender um pouco mais dos fundamentos, que a gente começa a conseguir criar abstrações que são um pouquinho mais tranquilas de serem implementadas. Porque a gente consegue, inclusive, dar essa flexibilidade aqui. Então, nesse cenário aqui, a gente criou, na situação lá, várias possibilidades para resolver isso, né? Então, esse código aqui ele permitiu que a gente colocasse mais funcionalidades sem que a gente colocasse mais componentes ali. E, na verdade, a gente poderia até escolher o quanto de componente a gente queria adicionar ou não naquela situação ali. Mas isso resolveu muito nossa vida de conseguir colocar um as aqui como div. E aí uma coisa que eu fiz na implementação lá, eu não queria... Eu estava com pouco tempo para resolver o problema. Existia a situação que, na verdade, o padrão nosso lá era resolver esse problema retornando um fragment. Então, o que eu fiz, na verdade? Se o as era um fragment, eu retornava ele simplesmente como children. E aí eu trocava esse cara para fragments. Então o padrão era não colocar nenhum código a mais, né? Então wrapper. Então nesse caso aqui, ó, a gente não tem nenhum componente sendo adicionado na tela. Vamos ver aqui, não deveria. Ó, a gente tem só o texto, ó, o texto puro. Então na situação lá, o que eu fiz? A gente tinha uma situação que se ele fosse um fragment, eu não colocaria nada na tela. Então, igual esse cara aqui, eu simplesmente colocaria a lógica em volta desse componente, sem ter um componente necessariamente renderizado. Então, obviamente, aqui eu tinha alguns use effects, que era a ideia desse componente. Então, eu conseguiria colocar minha lógica aqui, dentro do wrapper. Então, dessa forma, eu consigo colocar coisas a mais sem necessariamente precisar colocar um elemento a mais na minha hierarquia de componentes. Então, o que é bastante interessante? Muitas vezes é legal a gente dar uma escafunchada na documentação, entender um pouco mais da base, porque a gente consegue resolver a situação, algumas situações, aliás, dessa maneira aqui. E, na verdade, no futuro, nesse projeto que a gente está, esse componente que eu criei, como ele ficou bastante interessante para o problema que ele está resolvendo, ele vai virar, inclusive, um componente da biblioteca de lá, e a gente vai colocar mais coisas nele, inclusive. Né? E o que é bastante interessante, na situação que ele resolve lá, a gente não utiliza só o use effect, a gente usa o use context, porque ele precisa pegar alguns dados, etc., e disparar algumas informações. Então, foi bem bacana, porque a gente consegue lidar com esse dinamismo aqui, se a gente precisar, ou ainda evitar que a gente coloque um componente a mais na hierarquia do DOM real, né? Então isso que é bastante legal aqui. Bom, pessoal, essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje, tá? Então, como que a gente pode renderizar um componente sem JSX e como que isso pode ser interessante para a gente, né? O que a gente pode fazer a partir daí. Então, e mostrei para vocês aqui um pouco de como eu resolvi esse problema nesse projeto que eu trabalho no exterior. Então, é bem legal a gente pensar que a gente pode fazer essa flexibilidade. Eu posso utilizar com JSX ou sem JSX. Afinal de contas, esse código aqui ele vai ser convertido para uma sequência de chamadas de React.createElement. Então, eu posso tranquilamente usar nesse formato aqui também. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar e mandar para um amigo aí. E eu te vejo na próxima. Valeu, até mais!